Que gostoso é podermos louvar o nome do Senhor. Saber que existe um Deus glorioso, maravilhoso, majestoso. Poder louvá-lo é muito especial. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para meditarmos nesta noite. Também no livro dos Salmos. Nós vamos ler no Salmo das calamidades, no Salmo dos temores, mas no Salmo do refúgio. Salmo de número 91. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos ler todos estes 16 versículos. Salmo de número 91. Mais uma vez, com a sua família. Compartilhe a sua Bíblia para que todos possam lê-la. E você, eu peço que não feche a sua Bíblia durante toda a exposição da palavra, para que esteja sempre conferindo a palavra que vem da Bíblia Sagrada. Diz assim, Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas pernas, e sob as suas asas estará seguro. E a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade ou da epidemia que te assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou, com amor eu te livrarei. Pô-lo-ei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Tivéssemos nós reunidos em família da fé, eu ia pedir uma das crianças para orar. Mas nós oraremos neste momento. Feche os teus olhos uma vez mais. Deus, a palavra foi lida. Muitas vezes o nosso coração tem se achado aflito. Precisamos do Senhor. Que ela venha ao encontro das nossas necessidades e nos ajude. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. O mundo já passou por muitas epidemias. A cólera, tifo, febre amarela, sarampo, malária, lepra, recentemente a gripe A. As 5 maiores da história registram estas. A 5ª maior de toda a história das epidemias. A AIDS. Poucas pessoas têm falado dela. De 1981, quando ela apareceu, até os nossos dias, ela já levou cerca de 22 milhões de pessoas. A gripe espanhola, a 4ª. Entre 1918 e 1920, um período de menos de 2 anos, muito curto. Ela dizimou entre 20 e 50 milhões de pessoas. Peste negra, assustadora, é a 3ª delas. Lá no século XIV, tirou a vida de 50 milhões de pessoas, 1/3 da Europa. A varíola, muitas pessoas da nossa geração vão se lembrar, porque ainda eram criança quando ela
desapareceu. A varíola de 1896 a 1980, bem perto, ceifou 300 milhões de pessoas. Mas a maior delas é a tuberculose, acredite. De 1850 a 1950, em 100 anos, as cifras são impressionantes. Ela levou 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas a óbitos. Nestas horas, quando nós começamos a ouvir sobre estes assuntos, quando nós falamos sobre epidemia, o nosso coração sente uma vontade de encontrar um lugar onde possa se esconder. Mas como se esconder de um inimigo invisível? E o Salmo responde: há um lugar. Esconda-se no Altíssimo. Alguns estudiosos afirmam que o Salmo 91 é o mesmo Salmo 90, é como se fosse uma espécie de segunda parte deste Salmo. Se assim for, passa a ser, portanto, um Salmo de Moisés. Ele se tornaria o salmo mais antigo dentre todos os salmos que você tem na sua Bíblia. Ele teria sido escrito cerca de 1000 anos antes do saltério ter sido montado, o livro dos Salmos. Se você olhar para a sua Bíblia, por favor, faça isso por gentileza. Se você olhar bem no Salmo 90, você vai perceber que lá em cima dele, o Salmo 90 vai abrir o quarto de 5 livros dos Salmos. E este quarto livro dos Salmos é chamado de Salmos do Deserto. Exatamente porque foram os salmos do período em que Moisés conduziu o povo por aquele período, por aquele lugar, a saber, o deserto. E o Salmo 91, aquele que nós acabamos de ler, nos mostra que o povo de Deus tinha acabado de vivenciar aquelas pragas, as pragas do Egito. É por isso que o assunto peste, praga, mal, rondavam os seus corações e as pessoas estavam aterrorizadas. É nesta hora que Deus levanta então Moisés e convida aquele povo a viver no esconderijo do Altíssimo. Eu gostaria que esse fosse o tema para meditarmos nesta ocasião e para pensarmos durante toda esta semana. Há um lugar onde nos esconder, no esconderijo do Altíssimo. Nós também estamos ouvindo de um flagelo que tem nos atemorizado. E que lições este salmo, o salmo do esconderijo do Altíssimo, tem a nos ensinar? Ele nos ensina a lição do medo. Esta é a primeira. Os versículos de 1 a 8 vão nos fundamentar esta verdade. Olhe para a sua Bíblia, por favor. Versículo 3 fala da peste perniciosa. Versículo 5, versículo 5 diz que eles estavam assustados com o terror noturno. Versículo 6, a parte A, fala da peste que se propaga nas trevas. Versículo 6, a parte B, fala da mortandade. Algumas Bíblias traduzem como epidemia do meio-dia. Todos estes murmúrios de diversas epidemias que eles estavam ouvindo, acabava assombrando o povo de Deus, amedrontando o povo no deserto. E acredite, o medo é muito perigoso. O medo, por vezes, é pior do que o próprio problema em si. Se nós estamos diante de uma pandemia, termo que descreve uma epidemia de proporções gigantescas, neste caso de proporção mundial, nós precisamos também enxergar um outro fato. Precisamos enxergar o pânico coletivo que tudo isso está gerando em nós. Quer ver algumas coisas? Primeiro, os mercados estão desabastecidos porque as pessoas estão fazendo estoques nas suas casas com medo de que falte o alimento. Segundo,
memória do nosso celular nunca ficou tão cheia. Você para alguns minutos de olhar para o seu celular e fica surpreso de ver as dezenas e dezenas de novos vídeos que entram, deixando um estrago de muito medo e terror para trás. Terceiro, nos Estados Unidos, as armas que estão sendo vendidas aumentou assustadoramente, porque as pessoas estão imaginando um contexto do estilo The Walking Dead pela frente. Este é o medo que nos cerca. Está mexendo com todos nós, mexendo com toda a sociedade. O medo tem provocado este cenário apocalíptico em nossas vidas. E aí nós temos um grande problema. Todos nós temos alguma predisposição, algum tipo de transtorno emocional. Todos nós temos algum deles. Eles ficam latentes, esperando alguma crise emocional ao longo da vida para se manifestar. É fato que alguns de nós vai passar a vida inteira sem nunca ter uma crise tão grande que desperte o seu. Mas agora, com tanto medo sendo propagado, o gatilho foi disparado. As pessoas propensas ao transtorno de pânico, a popular síndrome de pânico, estão se multiplicando em enfermidades de algumas semanas para cá. Há muitas pessoas que estão sofrendo, porque os seus corações estão cheios de medo de tudo isso que está ao nosso redor. Nós precisamos então, meu irmão, minha irmã, de algo que afugente esta histeria coletiva de medo. E há algo que pode. E este algo tem um nome. A palavra de Deus diz que o esconderijo do Altíssimo. Nós precisamos deste lugar para que a nossa alma encontre a paz diante do medo que se propaga. Estava lendo esta semana, nos Estados Unidos, as encomendas daqueles bunkers. Bunkers são aqueles abrigos subterrâneos construídos no quintal. Estes bunkers extrapolou o número de pedidos. As informações dizem que há contornos de guerra mundial. Sabe por quê? Porque as pessoas estão desesperadas. E nesse desespero, as pessoas estão à procura de um abrigo. Todavia, há um lugar muito mais seguro onde nos esconder. É a sombra do Altíssimo. Vá para os braços de Deus. Ore ao Senhor, leia a Bíblia, meu irmão. Confie em Deus, minha irmã. Há um lugar onde podemos nos esconder. No esconderijo do Altíssimo. Isso nos ensina a lição do medo. Mas há também uma segunda lição para nós. Os versículos de 9 a 13 nos mostram que a lição do cuidado. Há uma regra bem simples para quem estuda teologia. A regra é a seguinte: todas as vezes que você está diante de uma passagem bíblica e você se depara com um problema, é porque este problema estava acontecendo entre eles. Isso é bem simples. Por isso, se o texto bíblico está falando de medo de pestes, é porque este medo estava presente entre eles. É por isso que Deus levanta Moisés para levar uma mensagem de que existe um cuidado do Senhor. E esta é a mensagem que também nós precisamos levar nos nossos corações e transmiti-las. Porque por vezes nós mesmos e até nós líderes de igrejas propagamos mais o medo do que o próprio cuidado de Deus. Por vezes cristãos que estão nos grupos de família, grupos de trabalho, propagam muito mais o terror e o negativismo do que uma palavra de esperança. Mas nós não podemos nos esquecer, nós somos povo do Senhor, nós somos servos do Deus vivo, e Ele nos desafia a termos uma palavra de que cuida de nós, a levarmos uma palavra de esperança às pessoas ao nosso redor. Todos precisamos entender que a prudência é necessária.
Cada um deve fazer o seu papel. Por isso, cuide de 3 coisas. Primeiro, cuide da sua saúde física. Claro, evite as aglomerações. Evite o contato nos momentos de cumprimento. Lave as tuas mãos. Use o álcool em gel. Proteja os idosos e aqueles que são vulneráveis. Esteja sempre pronto a acatar as orientações vindas da saúde. Não seja rebelde. Cuide da sua vida física. Cuide da sua vida emocional, da sua saúde emocional. Evite os noticiários que são sensacionalistas, vão só te amedrontar. Não repasse vídeos e mais vídeos que vão promover o medo, o terrorismo. Espalhe você como crente, você como cristão, palavras de esperança, lembrando que você tem nas mãos uma ótima oportunidade de mostrar que você crê em Deus. Cuide da saúde emocional, mas cuide também da sua saúde espiritual. Este é um tempo de restaurar o culto doméstico. Você não pode vir à igreja, mas na sua casa precisa se reunir em família para orar. Este é um tempo de termos mais orações. É um tempo de restaurarmos a prática do jejum. É um tempo de lermos mais a Bíblia. As pessoas estão o tempo todo dizendo: eu não tenho o que fazer. Pastor, eu não tenho o que fazer. Agora tem. Leia a Bíblia. É tempo de lembrar de textos que nos promovem esperança. Olha o versículo 7º da sua Bíblia, do Salmo que nós lemos. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa mensagem não foi só para o povo de Deus há 3.500 anos atrás, mas é para nós hoje. Ouça o cuidado de Deus na sua palavra. Deus sempre cuidou do seu povo. Olhe mais uma vez para a sua Bíblia e ouça estas promessas de esperança. Versículo 9. O Senhor é o meu refúgio. Versículo 10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Versículo 11. Porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Meu irmão e minha irmã, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, não perca isso de vista. O que a Bíblia vai nos mostrar é que Deus converge o mundo físico e o mundo espiritual para cuidar daqueles que são seus. Então, meu irmão e minha irmã, volte-se para o esconderijo do Altíssimo e você encontrará o cuidado certo. No esconderijo do Altíssimo, isso nos ensina a lição do medo, nos ensina também a lição do cuidado, mas há uma terceira lição. É a lição da lembrança. E ela está nos versículos 14 a 16. E a lembrança que nós precisamos ter são estas. Quem nós somos? Para onde nós vamos? Esta semana, Antônio Vieira Monteiro, presidente mundial do Banco Santander, morreu lá em Portugal, vitimado pelo coronavírus. Um homem muito poderoso, um homem muito rico. Uma pessoa olhou para tudo isso e disse: pastor, de fato nós somos todos iguais. E diante da morte nós somos realmente todos iguais. Mas o que vem depois da morte, o que vem depois da morte, nos torna pessoas totalmente diferentes. E nós não podemos nos esquecer disso. Veja o texto bíblico. Versículo 14. Lembra que quem conhece o Senhor é dele. Eu conheço o Senhor, então eu sou dele. Você conhece o Senhor? Versículo 15 promete que Ele estará ao seu lado na angústia. Nós não estamos abandonados, Deus está conosco. Versículo 16, preste atenção no que vem. Versículo 16, além da promessa da longevidade, versículo 16 diz que há uma promessa. A promessa da salvação. Aliás, olhe para a sua Bíblia, por favor.
Veja qual é a última palavra do Salmo do esconderijo do Altíssimo. Olhe para a sua Bíblia. Qual é a última palavra? A última palavra do Salmo do esconderijo do Altíssimo é a palavra salvação. O nosso coração não pode se esquecer destas verdades. Nós não somos deste mundo. Mas na contramão de tudo isso, nós temos uma salvação assegurada. Se você por um instante, mas apenas por um único instante, se esquecer destas verdades, você vai se tornar igualzinho às pessoas lá do mundo, vai ficar desesperado de medo. Então não se esqueça disso. Nós líderes temos muita culpa disso, líderes espirituais. Nós quase que paramos de pregar sobre céu. Nós quase não falamos mais de vida eterna e de salvação. Não fossem os nossos funerais esporádicos, que nós presenciamos de tempo em tempo, nem saberíamos, algumas pessoas da igreja nem saberiam mais o que é vida eterna, que isso é parte da nossa fé, e aliás é parte essencial da nossa fé. O cristianismo se tornou uma pregação rasteira, trazendo mensagens que são apenas para problemas e situações deste mundo. E de alguma maneira agora Deus está nos chacoalhando, está mexendo conosco para nos lembrar quem nós somos e para onde nós vamos. Nós estávamos, alguns anos atrás, numa comissão executiva do Supremo Concílio. Naquele período, o pastor e missionário José Dilson da Silva, um missionário presbiteriano, um dos missionários mais conhecidos do mundo hoje. José Dilson foi preso na cidade de Dakar, no país do Senegal. Ele tinha um trabalho com crianças, meninos de rua, tirava essas crianças de contexto de escravidão, de exploração sexual, e criou um local onde essas crianças podiam viver. E algumas pessoas prejudicadas por isso denunciaram, ele foi preso. E quando José Dilson foi preso, aquilo ganhou uma dimensão muito grande, até a própria mídia secular falou do assunto e as notícias se amontoavam, falavam que ele poderia ser condenado para sempre, à prisão perpétua, falavam que ele poderia ser morto ali mesmo no cárcere, e as pessoas cobravam uma ação da igreja. Nós estávamos lá, a igreja tinha feito tudo o que era possível ser feito, mas as pessoas cobravam uma ação efetiva que o tirasse imediatamente quando isso não era possível, tirasse daquele cárcere. No meio de todo aquele frenesi de medo, de cobranças e de mais perguntas, o presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, reverendo Roberto Brasileiro, pegou um microfone com bastante serenidade, disse palavras que eu jamais me esquecerei. Ele diz assim: meus irmãos, parece que nós estamos nos esquecendo de quem nós somos. Quando José Dilson se apresentou para ser um missionário, ele sabia que podia não voltar. Como igreja, quando nós enviamos o missionário José Dilson para o seu campo, nós sabíamos que ele podia não voltar. Às vezes nós nos esquecemos de quem nós somos. Precisamos nos lembrar quem nós somos. Foi um grande silêncio. Naquele instante nós fomos lembrados daquilo que nós nunca podemos nos esquecer. Ficamos profundamente envergonhados. Ouça o que eu vou dizer. Nós precisamos de muita prudência e ela é necessária. Precisamos aderir às frentes de ação. Nós somos prontos a ouvir as orientações que vêm da saúde. Mas o desespero é tão grande que parece que nós estamos nos esquecendo de quem nós somos e para onde nós vamos. Meu irmão, minha irmã, nós não somos deste mundo. A nossa fé sempre nos ensinou que a eternidade é melhor do que o tempo presente. Nós confessamos a certeza da vida eterna, mas agora, quando fomos levados a praticar esta nossa fé, é como se nós não crêssemos mais numa vida eterna.
meu coração precisa estar preparado com Jesus Cristo. Mas não é preparado por causa do coronavírus. Precisa estar preparado porque a morte é uma realidade para quem está vivo. E eu e você precisamos assumir isso em nossa caminhada. Nós somos de Jesus e nós sabemos que para lá nós iremos quando Ele nos chamar. É por isso que Deus enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para nos salvar e para lembrar que nós temos um esconderijo no Altíssimo e isso nos traz segurança. Aconteça o que acontecer, isso não pode ser esquecido na nossa vida. Nós precisamos ter esta convicção de que somos dele e para ele nós vamos. Se esta semana ou se daqui muitas décadas, mas nós somos dele e para ele nós vamos. Quero concluir dizendo que no esconderijo do Altíssimo, isso nos ensina algumas lições. A lição do medo. Em epidemias, não é só o vírus que se propaga, o medo também se espalha. Precisamos lembrar da lição do cuidado. Não estamos abandonados a um Deus que cuida do seu povo. Nos ensina a lição da lembrança. Não podemos nos esquecer quem somos e para onde nós vamos, para não ficarmos atemorizados. Há uma frase correndo nas redes sociais, uma ótima frase, dita assim: as mãos não podem se tocar, nem os braços podem se abraçar, mas os joelhos ainda podem se dobrar. Por isso, igreja, este é o momento de dobrarmos o joelho, porque quando a igreja dobra o seu joelho, se esconde a sombra do Altíssimo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.